Olá, bem-vindo de volta às nossas aulas de legislação tributária de Campinas, aqui no GETUSP. Estamos falando sobre a Lei 11.111 de 2001, que é a lei que trata do IPTU em Campinas. E aí, no seu capítulo 6, ela vai falar sobre lançamento do IPTU. E aí o artigo 20 diz o seguinte, vamos acompanhar lá. O lançamento do imposto, o lançamento do IPTU, será feito de ofício e anualmente, efetuado com base nos dados constantes do cadastro fiscal imobiliário, das declarações e informações prestadas pelo sujeito passivo ou responsável técnico pela obra, ou apurados de ofício, tomando-se em consideração a situação fática do imóvel quando da ocorrência do fato gerador imponível tributário. Então, primeira coisa, o lançamento do IPTU é de ofício. Aí a gente vai lembrar lá do direito tributário. Lembra que o lançamento ele pode ser feito de três formas. Lançamento de ofício, que é o que o fisco faz sozinho, sem pedir informações. Ele até pode pedir informações, mas ele não é obrigado a pedir informações a ninguém. Lançamento por declaração, em que ele tem que solicitar informações e a partir das informações ele lança. E lançamento por homologação, que o contribuinte faz tudo sozinho. Aqui o IPTU é de ofício. É aquela história, você fica aguardando chegar o carnê na sua casa para pagar. É o fisco que faz todos os cálculos, né? E ele é anual, todo ano o IPTU é lançado, claro. E o fisco vai lançar com base, primeiro, no cadastro imobiliário, que nós já falamos sobre ele, e também com base em informações fornecidas por terceiros ou que o próprio fisco apure. Continuando. Parágrafo 1º. Para fins de lançamento do imposto, quaisquer modificações introduzidas no imóvel, após operado fato imponível, serão consideradas somente a partir do exercício seguinte àquele em que introduzidos. Quando que é considerado operado fato imponível? Em 1º de janeiro, tá? Então, 1º de janeiro lá foi lançado IPTU e depois houve uma alteração no imóvel. Aquela alteração só vai ser levada em consideração no próximo ano. É isso que está dizendo. Parágrafo 3º. A administração tributária poderá deixar de constituir o crédito tributário relativo ao IPTU e taxas imobiliárias, cujo montante original, sem o aproveitamento de eventuais valores pagos, seja inferior a 20 UFICs, Unidades Fiscais de Campinas, considerados todos os tributos e exercícios lançados conjuntamente. Então, se na hora de lançar IPTU, cobrando tudo que a prefeitura tem direito, verifica que ele for inferior a 20 UFICs, 20 Unidades Fiscais de Campinas, não haverá necessidade de lançamento, não precisa lançar, tá? Isso porque a administração tributária, Campinas, ela tem um custo também para recolher esse IPTU, tem que pagar o banco, a comissão dele, por aí vai. Tem o salário do servidor que trabalhou fazendo esse lançamento. Então, se for muito baixo, não há necessidade de lançamento, tá certo? 20 UFICs, hoje daria uma coisa de 60 e poucos reais, não é isso? Não sei nem se chega a 70, talvez 70 reais. Artigo 21. O lançamento será distinto para cada imóvel ou unidade autônoma, segundo constante matrícula individualizada, ou ainda mediante apresentação de cópia da incorporação, convenção, instituição de condomínio, registrada no ofício de registro de imóveis competente, acrescida a critério da repartição responsável pela administração do imposto, do respectivo quadro de áreas do memorial descritivo, conforme disciplinado em regulamento. Então, aquela história, Cobra-se o IPTU de acordo com o que está no cartório de registro de imóveis. Então, se lá no cartório de registro de imóveis você tem 2 unidades autônomas, 2 imóveis separados, 2 matrículas separadas, serão cobrados IPTUs também separados, ok? Se está junto, se tem a mesma matrícula, cobra um só IPTU. É isso que está dizendo aí. Continuando. Ainda no artigo 21. O lançamento relativo a imóveis oriundos de loteamento, desmembramento, remembramento. Remembramento é o contrário do desmembramento. Foi desmembrado e agora estão juntando novamente. Então, lançamento relativo a imóveis oriundos de loteamento, desmembramento, remembramento ou modificação de gleba ou de desdobro, anexação, modificação ou atualização cadastral de lote, será efetuado mediante a apresentação da respectiva cópia da matrícula que espelhe a alteração efetuada no imóvel. Mais uma vez, aqui, aquela regrinha geral, A prefeitura, na hora de verificar, na hora de alterar o cadastro, ela vai fazer de acordo com o que está lá no cartório de registro de imóveis, tá? Então a pessoa vai lá, por exemplo, a pessoa juntou 2 imóveis, comprou o terreno do lado e juntou, aí quer que seja cobrado um IPTU só. Aí ele vai ter que levar na prefeitura a cópia da matrícula do imóvel, demonstrando que houve a fusão, houve aí a anexação
de um terreno pelo outro, ok? Que mais? Parágrafo 3º. A alteração do lançamento, em conformidade com as disposições do caput do parágrafo 1º, será efetuada a partir do exercício seguinte, aquele em que se deu por operado o registro público das matrículas individuais ou da convenção ou instituição de condomínio, né? Lembrando que o IPTU é anual. Então, se eu tenho lá 2 terrenos de Campinas e faço anexação de um pelo outro, eu vou levar isso à prefeitura, vai ser alterado o cadastro. Primeiro altero no cartório, já vimos. Levo para a prefeitura, vai ser alterado o cadastro. E aquilo vai valer a partir do ano seguinte. É isso que está dizendo. Faz sentido, né? Continuando. Parágrafo 4º. Na hipótese de anexação de fato por conta de edificação comum a mais de um lote de terreno, o lançamento será calculado proporcionalmente à área edificada pertencente a cada lote, e a alíquota a ser aplicada a cada um dos imóveis será igual à alíquota que seria atribuída ao somatório dos valores venais dos imóveis. O que é isso? É a seguinte situação. Imagine que uma pessoa compra 2 terrenos na mesma rua, tá? Um do lado do outro, assim, ó. 2 terrenos, um do lado do outro, ok? E aí ele faz uma construção que é comum aos dois. Então ele constrói a casa dele bem aqui, ó, bem no azul que está aqui, ó. Veja, então, a gente diz que ocorreu uma anexação de fato. Não de direito, porque se a prefeitura for lá no cartório, aqui tem a matrícula 1 e aqui tem a matrícula 2, está separado. Então são 2 imóveis separados de direito, mas de fato eles já estão unidos, né? Nesse caso, vai ser feito o lançamento separado de IPTU, porque se tivesse tudo na matrícula só, faria um lançamento só. Como são matrículas diferentes, vão ser 2 lançamentos diferentes. E aí como é que vai ser calculado isso? Vai calcular proporcionalmente, né? Além do valor do terreno, né, para calcular o IPTU de cada um deles, vai calcular proporcionalmente o valor da construção naquele lote. Então vamos imaginar que 50% da construção esteja nesse lote. Então considera 50% do valor da construção na hora de calcular o IPTU desse lote. Os outros 50% usa para calcular o IPTU do outro lote. Só que aí tem um detalhe. Na hora de definir a alíquota, lembra que eu falei para você que a alíquota do IPTU ela é progressiva, ou seja, conforme aumenta o valor do imóvel, aumenta também a alíquota do IPTU, tá? Nesse caso, para aplicar a alíquota a cada um dos imóveis, vai ser a alíquota atribuída ao somatório dos valores venais dos imóveis. Então, por exemplo, se esse aqui vale 100 mil fix, e esse daqui vale também 100 mil fix, não é assim, veja a alíquota de 100 mil fix, calcula nesse, depois veja a alíquota de 100 mil fix, calcula nesse, depois soma. Não. Eu vou primeiro somar, dá 200 mil fix, não é isso? Eu vou pegar a alíquota de 200 mil fix e aplicar nos dois, ok? O contribuinte vai acabar pagando mais, é verdade, mas é isso que determina a legislação, certo? Porque na prática eles acabam sendo um imóvel só, né? Se fosse um imóvel só, qual que é a lógica? Se fosse um imóvel só, que tivesse unificado, ele ia pagar a alíquota das 200 mil fix mesmo. Então, para evitar aquele anexo de fato e não anexo de direito, só para ter direito, vantagem na hora de pagar IPTU, então você soma os dois para saber qual que é a alíquota aplicável. Ok? O que mais? Parágrafo 5º. Para os condomínios já devidamente constituídos, cuja conclusão das unidades autônomas ocorra de forma parcial, e dessa conclusão parcial a fração ideal de terreno das unidades autônomas lançadas não contemple 100% da área total do terreno, a diferença entre a área total do terreno e a soma das frações ideais concluídas permanecerá como área remanescente do imóvel. Blá, 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 não entendi nada, professor. É muito simples. Está falando o seguinte, os condomínios que já estão constituídos, né, já estão formados, mas a conclusão das unidades autônomas ocorre de forma parcial. Sabe aqueles terrenos grandes em que eles constroem várias torres? Normalmente eles vão entregando as torres aos poucos, não é isso? Entrega a primeira fase, segunda fase, terceira fase, por aí vai. Não entregam todos de uma vez, até porque normalmente eles não têm capital para construir tudo de uma vez, né? Então constrói a primeira parte, com o dinheiro que ganha na primeira parte constrói a segunda e por aí vai. Então nesse caso aqui você tem uma conclusão das unidades que ocorre de forma parcial. E dessa conclusão, a fração ideal de terreno das unidades não contemple 100%. A primeira fase não ocupa 100% do terreno, não é isso? Então, nesse caso, a diferença, a parte que não está sendo entregue, a parte que não está concluída, vai ser considerado parte remanescente, vai pagar sobre o terreno somente. É isso que está dizendo, tá? Até que seja entregue, até que seja concluído.
Artigo 22. O lançamento do imposto do IPTU observará, dentre outros, os seguintes ordenamentos. Primeiro, nos casos de condomínio pró-indiviso, será efetuado em nome de um, de alguns ou de todos os coproprietários, sem prejuízo nos dois primeiros casos da responsabilidade solidária dos demais. O que é isso? Condomínio pró-indiviso é quando você tem o mesmo imóvel com mais de um dono. Não é o condomínio pró-diviso. O condomínio pró-diviso é condomínio de casa, cada um tem sua casa separado. No pró-indiviso, você tem um imóvel só que tem mais de um dono. Por exemplo, né, dois filhos recebem o imóvel em herança. Os dois são proprietários, então é o condomínio pró-indiviso. Aí a prefeitura ela pode lançar em nome de um deles só, pode lançar em nome de alguns, vamos imaginar que são 3 donos. Pode lançar em nome de um, pode lançar em nome de 2 ou pode lançar em nome dos 3. A prefeitura que vai definir isso. E mesmo que lance em nome de um só, os demais são responsáveis solidários, né? É aquela história, todo mundo pode ser cobrado pelo IPTU. Parágrafo 2º. No caso de condomínio com unidades autônomas, aí é diferente, né? Cada um tem a sua parte, será efetuada em nome dos respectivos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores de cada unidade autônoma. Então, os condomínios de casas, normalmente. Então, tem lá, cada um tem a sua casa, não é isso? Cada um tem a sua matrícula, inclusive. Então, vai ser cobrado de cada um separadamente. Você não tem que pagar IPTU do seu vizinho se você morar num condomínio. É isso que está dizendo. Ainda bem, né? O que mais? Nos casos elencados no artigo 6A, vai ser lançado em nome do proprietário do imóvel, do compromissário comprador ou do contratante a juízo da autoridade lançadora. O artigo 6A é aquele que diz, que nós já vimos, que são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário incidente sobre imóvel, o proprietário, o compromissário comprador e o contratante. Todos eles podem ser cobrados, né? Então aí também o fisco escolhe em nome de quem ele vai lançar. Pode lançar em nome dos 3, inclusive. Inciso 4º. Nos casos de imóveis ou objetos de usufruto ou fideicomisso, será efetuado o lançamento em nome do usufrutuário ou do fiduciário, respectivamente, sem prejuízo da responsabilidade solidária do possuidor indireto. Usufruto é quando alguém tem um imóvel, mas ele registra formalmente no cartório, ele permite que o outro use do imóvel. Né? Isso acontece muito, por exemplo, quando alguém está velhinho, e aí ele não quer que os filhos briguem por causa dos bens, ele começa a transferir os seus bens para os seus filhos. Então o cara lá já está com uma certa idade avançada, e ele diz, vou deixar minha casa para o meu filho tal, a casa que eu moro. Só que é uma pessoa que já viveu bastante na vida, né, tem alguma experiência, sabe como é que as pessoas podem ser. Então ele fala, estou transferindo para o meu filho, mas eu tenho usufruto. Ou seja, o imóvel é dele, só que eu tenho o direito de usar. Ele pode até vender, mas a pessoa que comprar tem que respeitar o direito de uso do pai, tá? Então, no caso de usufruto, vai ser efetuado em nome do usufrutuário, que é o beneficiado pelo usufruto, que é o que se utiliza de fato do imóvel, né? Fideicomisso, só explicando rapidamente para entender o que é muito pouco usado, mas o fideicomisso é quando você tem um testamento, você tem uma transferência por testamento, e aí alguém vai receber aquele bem, mas ele vai receber com compromisso de repassar para um segundo, para um terceiro. Ou, no caso do nascimento desse terceiro, ou quando aconteça uma condição. Exemplo. Eu estou velhinho e eu quero passar os meus bens, colocar no testamento os meus bens. E aí eu digo, eu ainda não, vamos imaginar que eu não tenha netos, né? Aí eu digo para minha filha, eu estou transferindo para você esse imóvel, coloco no testamento, estou transferindo para você, mas assim que você tiver filhos, você deve ser transferido para o seu filho. Então aí, inclusive, o filho pode exigir isso, que está lá no testamento, tá? Ou então, por exemplo, eu transfiro para o meu filho e digo, olha, você vai ser o proprietário desse imóvel, desde que você, por exemplo, não vá morar fora do país. Então tem uma condição, se acontecer isso, ele vai ter que transferir a propriedade, ele deixa de ser o proprietário, tá? Então o fiduciário é aquele que vai administrar, vamos dizer assim, o imóvel. Inciso 5º. Nos casos de imóveis em inventário, em nome do espólio. Então, se tiver inventário, vai ser lançado em nome do espólio. Aberta a sucessão, quer dizer, né, se a pessoa morreu, a partir do momento de morrer, em nome dos herdeiros. E ultimada a partilha em nome de cada sucessor. É uma regrinha também lá do CTN. A pessoa morreu, os bens passam para os seus herdeiros, mas que também herdam a dívida até o valor da herança, não é isso? Então, se já foi aberto o inventário, cobra direto do espólio. Se a pessoa, o valor é devido, né, antes da morte da pessoa e os bens já foram transferidos, cobra do sucessor. E de qualquer forma vai poder cobrar do herdeiro. Tá? Inciso 6º. No caso de imóveis pertencentes à massa falida ou sociedade em liquidação, cobra da massa falida ou da sociedade em liquidação. O fato de estar falido ou estar em liquidação não significa que não pode lançar o nome dele. Pode lançar sim, da empresa.
Artigo 23. Enquanto não operada a decadência, poderão ser efetuados lançamentos novos, substitutivos ou complementares e retificados os lançamentos originais. Também uma regrinha, né, bem conhecida do direito tributário. Decadência, você sabe, é quando o fisco perde o direito de lançar por não ter feito o lançamento a tempo. Então, enquanto não ocorreu a decadência, enquanto o fisco puder lançar, ele pode corrigir os lançamentos que ele fez, pode fazer lançamentos complementares, ok? Quando ele percebe que tem algum erro, né? E por aí vai. Artigo 24. O imposto IPTU poderá ser lançado em conjunto com os demais tributos que recaem sobre o imóvel, facultada a administração tributária a relacioná-los em um único impresso. É o que acontece, por exemplo, com o IPTU e a taxa de lixo. O IPTU e a taxa de coleta de lixo são cobrados juntos, no mesmo carnezinho do IPTU. Está dizendo que isso pode acontecer, tá? Obviamente, o tributo tem que ter relação com o imóvel, né? Para poder cobrar no IPTU. No mesmo carnê, no mesmo documento. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput desse artigo, que é aquele de você cobrar tributo junto com o IPTU, discriminar-se-ão os tributos exigidos, de forma a permitir sua identificação em relação aos demais. Ou seja, se você pegar lá o espelho do seu IPTU, vai estar lá o valor do IPTU e o valor da coleta, da taxa de coleta de lixo. Tem que estar discriminado, quer dizer, tem que estar separado para você saber exatamente o que você está pagando. Mesmo que você pague os dois juntos. Parágrafo 2º. O eventual cancelamento ou suspensão de exigibilidade de alguns deles não aproveita os demais, cabendo ao contribuinte a iniciativa de efetuar-lhes o pagamento. Por exemplo, vamos imaginar que cancela a taxa de lixo. Não quer dizer que você não tem que pagar IPTU. Ou cancelou IPTU, você tem que pagar a taxa de lixo, tá? E você vai pagar, por isso que tem que estar discriminado, inclusive, o valor, para você pagar o valor correspondente àquilo que tem que ser pago, mesmo que o outro não precise ser pago. Então, se um tem que ser pago, tem que pagar o outro, o segundo. É isso que está dizendo. Ok? Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco, vamos ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima.